Amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos cumprimentar mais esse dia com a doce paz do Senhor Jesus. Desejo a você uma ótima receptividade e que o quadro Vivendo a Palavra seja uma bênção, ou continue sendo uma bênção aí na sua vida, no seu lar, na sua família. É o nosso pão diário, cada dia nos alimentando da palavra do nosso Deus. Hoje estamos chegando ao capítulo 25 de 1 Samuel. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder. Se você não puder, ouça com atenção. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Verso 2. E havia ali um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Verso 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Verso 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Verso 5. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e inda a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Verso 6. E disse, e assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Verso 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Verso 8. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão: Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Verso 9. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Verso 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Verso 12. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Verso 13. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu Davi também a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Verso 14. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Verso 15. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. Verso 16. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Verso 17. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa.
e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Verso 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados, e o pôs sobre jumentos. Verso 19. E disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Verso 20. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Verso 21. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Verso 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Verso 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. Verso 24. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Verso 25. Meu senhor agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Verso 26. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram o mal contra o meu senhor. Verso 27. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Desse aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Verso 28. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Verso 29. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. Verso 30. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, verso 31. Então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Verso 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Verso 33. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Verso 34. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Verso 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Veis aqui que te tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Verso 36. E vindo Abigail a Nabal,
eis que tinha em sua casa um banquete, como o banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Verso 37. Sucedeu, pois, que, pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Verso 38. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Verso 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tomar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Verso 40. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Verso 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis aqui a tua serva. Tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Verso 42. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Verso 43. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres. Verso 44. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pauti, filho de Laís, o qual era de Galim. Sabes que o Messias prometido a esta terra voltaria para libertar. Eu sou esse Messias, falo contigo, e por isso eu te digo a verdade. Se tu cresces no dom de Deus, e quem te pede, pedirias água viva do altar, e ao pé de quem te fala ficarias, a fim de encontrar a felicidade. Como tu, sendo judeu, assim me dizes. Amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 25 aqui de 1 Samuel. Para a nossa meditação hoje eu quero reler com você o verso 26. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, os que procuram mal contra meu Senhor. Eu não vejo nas ondas do mar, nem na terra também, e nem no céu azul. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, este capítulo começa narrando a morte do profeta Samuel, grande juiz, sacerdote e profeta de Israel. Davi, com certeza, sentiu muito a morte de Samuel. Era o seu apoiador, a pessoa que Deus havia usado para ungí-lo naquele dia lá na casa de seu pai Jessé. Davi, então, retira-se com seus homens para o deserto de Parã. Lá, estando Davi, envia mensageiros até um fazendeiro da região chamado Nabal, a fim de pedir alimentos para si e seus homens. Davi estava certo de que seria atendido
pois em uma outra ocasião, Davi e seu grupo havia feito boa amizade com os empregados de Nabal e tinha lhes ajudado na proteção do imenso rebanho que Nabal possuía. Porém, para a decepção e revolta de Davi, Nabal negou o pedido de Davi e destratou os seus mensageiros. Davi, então, tomado por um ímpeto de ira e revolta, se propõe ir e destruir a Nabal e tudo quanto este tinha. Mas um dos empregados de Nabal foi e avisou a esposa de Nabal, Abigail, sobre o ocorrido. Abigail, uma mulher sábia e prudente, ao ouvir sobre a atitude do marido para com os enviados de Davi, e sabendo que ela também seria morta com toda a família, se apressa, organiza rapidamente muitos alimentos e vai apressadamente para encontrar-se com Davi, no intuito de impedir o massacre de Nabal e de toda a família e bens. Abigail se encontra com o exército de Davi, que vinha se aproximando da residência de Nabal. Abigail se prostra diante de Davi, se humilha e pede perdão pelo mau comportamento do esposo e entrega a Davi a carga de alimentos que estava trazendo para Davi. Abigail ainda profetiza a Davi, dizendo que Deus o estava impedindo de vingar-se a si mesmo, de derramar sangue inocente. Davi entende a situação e vê Deus agindo por meio de Abigail. Assim, ele aceita o pedido de Abigail e desiste da empreitada sanguinária. Amados e queridos irmãos, o capítulo narra que, passados 10 dias, o próprio Deus feriu a Nabal e este morreu. Sua bela e sábia e prudente esposa foi então pedida em casamento por Davi. Ela aceita e se torna esposa de Davi. Amados e queridos irmãos, uma das preciosas lições que o Espírito Santo nos ensina neste capítulo é que jamais devemos buscar vingança contra aquele ou aquela que nos fez ou nos faz o mal. A vingança pertence unicamente a Deus, conforme Romanos 12, 18 ao 21. Aprendemos aqui que é Deus quem nos vinga. Assim devemos entregar sempre a Ele nossas causas. Ele sabe como agir e quando agir. Então, o que a palavra nos pede é que não paguemos o mal com o mal e que não nos tornemos inimigo dos nossos inimigos, mas que busquemos amá-los e fazer-lhes sempre o bem, conforme Jesus nos orienta em Mateus 5,44. Sabemos que agir assim é muito difícil para nós, pois a nossa velha natureza quer vingança, quer retribuir sempre o mal com o mal. Esta é a nossa velha natureza. Mas, meus amados irmãos, com a ajuda do Santo Espírito, nós podemos negar a nós mesmos e agir como Deus quer que nós hajamos. Prezado irmão, prezada irmã, neste dia, oremos por aqueles que sabemos não gostar de nós. Oremos e busquemos o bem daqueles que buscam o nosso mal. Esta é a vontade de Deus para com a nossa vida. E tua alma terá nova luz em Jesus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, estamos aqui nesse dia para te agradecer juntos por mais um capítulo da Tua Palavra, Senhor.
e por essa advertência que o Senhor traz ao nosso coração, por esse ensino que o Senhor nos dá através do exemplo de Davi, ó Deus, que entendeu, que recebeu o conselho de Abigail, Senhor, e assim voltou atrás e não fez vingança com as próprias mãos. Querido Pai, ajuda o teu filho, a tua filha, Senhor. Ajuda-nos para que sempre depositemos as nossas causas em tuas mãos e que jamais pratiquemos a vingança ou que paguemos o mal com o mal. Pedimos a tua ajuda, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amado Jesus, sou ainda jovem, desejo trabalhar. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos então a leitura. Aliás, acabamos de ouvir esta mensagem, né? Da parte de Deus para os nossos corações e que nós coloquemos em prática, né? Na nossa vida. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Desejo a você um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória e aguardo você amanhã para prosseguirmos a nossa bendita caminhada. Um abraço e até amanhã na paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu envio para a mocidade este conselho que fala da verdade, que sirva de espelho para o pecador, para que ele aceite Jesus por Salvador.